Olá, boa noite, meus amigos. Tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aulinha técnica aqui de Price Action. O objetivo dessa aula aqui é mostrar para vocês o que é um candle gatilho e o que é um candle de continuidade. Na verdade, a definição aí dos candles que a gente nomeia aí, né, no nosso operacional aí, né? Então, se vocês forem ver os mentores, a galera que dá mentoria, enfim, os outros canais, ou até quem não dá mentoria, igual eu, que nem tem intenção de fazer isso, é só passar o conhecimento, é a nomenclatura que a gente dá para os candles aí, né? Então, na verdade, os candles eles podem ser divididos praticamente em dois tipos, né? Ou ele é um gatilho, ou ele é um candle de continuidade, né? Que é um candle com menos, né? O continuidade é um candle que tem menos representatividade, né? Menos poder aí, né? Os candles gatilhos que são, na verdade, quem mandam aí no operacional. Então, vamos lá. O que seria um candle gatilho? Por definição, o candle gatilho é aquele candle que tenta ou que reverte uma tendência. Então, quais que seriam os candles gatilhos? Basicamente, toda vez que você tem uma troca de cor de candle, ele é um gatilho, né? Porque ele já vai reverter ou ele vai tentar reverter o movimento. Então, pegando aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Agora tem alguns detalhes, né? O primeiro candle do dia, seja de qualquer tempo gráfico, a gente considera ele como sendo um gatilho, mesmo que ele seja um candle de alta abrindo um gap de alta. Aqui, coincidentemente, o dia anterior foi um candle negativo e abriu aqui um positivo, mas o primeiro candle do dia é considerado um gatilho. Então, é um gatilho. O segundo candle do dia aqui é um gatilho. Por quê? Porque ele tentou, né, ou ele vai reverter, ou ele está tentando reverter, né, o movimento aqui, que era um movimento do candle 1 altista. Ele fez um movimento baixista, ou seja, trocou de cor, se tornou um candle gatilho. Terceiro candle do dia, candle de continuidade. Por quê? Porque ele deu continuidade ao candle 2. 4, gatilho. Por que gatilho? Porque ele não deu continuidade ao movimento baixista e fez um candle altista. Então ele fez um candle positivo. Então ele reverteu ou vai tentar reverter, né, o movimento. Então ele é um candle gatilho. Deu continuidade, candle de continuidade. Aqui entra uma outra peça aí, né, uma outra nomenclatura aí, né, um subnome aí, né, que a gente chama de candle igrejinha, né. Esse aqui é uma igrejinha que teve uma cor, né, no caso ele fechou ligeiramente positivo, mas igrejinhas mais fortes são como essa aqui, ó, que está aqui escondida aqui atrás, aqui o 102, ó, que é um candle que realmente ele é uma cruz, mas isso aqui a gente considera uma igrejinha também. Então toda igrejinha também é um candle gatilho, e logo após de um candle gatilho, o próximo candle também é gatilho. Então esse candle aqui também é considerado um gatilho. Por quê? Porque teoricamente na igrejinha você tem uma indefinição, né, de para onde o preço quer ir. Então se você não sabe se esse candle aqui é positivo ou negativo na igrejinha, o próximo candle ele também tem que ser um gatilho. Então aqui é um candle de continuidade, né, porque foi depois do gatilho e deu continuidade ao gatilho, né, positivo, continuidade. Esse 9 tentou reverter o movimento, né, mudou a polaridade, é um gatilho. Candle 10, continuidade. 11, continuidade. 12, gatilho. 13, continuidade ao gatilho. 14, continuidade, continuidade, continuidade. 17, continuidade. Aí 18, gatilho. Olha o tamanho do gatilho. Ah, mas é uma barra, não tem nem pavio, isso é um gatilho?
É um gatilho, pô. Ele não só tentou reverter, mas ele reverteu o movimento. Isso aqui é um gatilhão. Então é um candle gatilho. Continuidade, gatilho, continuidade, gatilho, continuidade, 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 gatilho, gatilho, porque é uma igrejinha, né? Então, beleza, mas para que serve essas informações aí de gatilho, continuidade? Isso aí vai me ajudar em quê? É que o preço normalmente ele se movimenta de gatilho em gatilho, pessoal. Então os gatilhos são pontos onde você consegue, onde você usa para traçar sua fibo, né? Então né, a fibo ela é traçada ou em gatilhos ou em extremidades, né? Então você pode pegar daqui, ó, desse gatilho, por exemplo, até esse outro gatilho, né? Você pode colocar, por exemplo, uma fibo em gatilho, né? Coloca aqui, por exemplo, ele deu um gatilho aqui, você vai querer pegar a reversão, você coloca a fibo no gatilho para esperar ele violinar, porque num gatilho é permitido colocar Fibonacci. Então normalmente o preço ele se movimenta de gatilho em gatilho, normalmente ele respeita os gatilhos, entendeu? Por exemplo, ó, aqui ele abriu um gatilhão gigante aqui, né, no 18, ele estava subindo, fazendo esse movimento altista, o 18 virou um gatilho. Aí você marca aqui, né? Pô, ele é uma referência. Ó, aonde que o preço ficou? Onde segurou o preço? No gatilho. Deixa eu pintar aqui. Caramba, vai verde. Deixa eu aumentar. Aí. Entendeu? Aqui, ó. Ganhou o gatilho. O gatilho ele segurou esse movimento aqui, tá vendo? Se o candle 20 ou 21 ganha o gatilho, o próximo alvo é a extremidade do gatilho. Deixa eu mudar de cor aqui antes de pintar, senão vou ter que ficar marcando toda hora. A extremidade do gatilho, se ele ganha aqui, como ele não ganhou, ele está negando o gatilho. Então o gatilho é uma peça forte. Normalmente o preço, como eu falei, ele se movimenta de gatilho em gatilho, né? Então aí nessa queda toda aqui, ele tentou, provavelmente ele vai buscar o próximo gatilho, não chegou até lá, foi próximo. Aí aqui temos um gatilho, né? Só para vocês verem o poder do gatilho. Quem que é o gatilho que jogou esse preço para cima? Foi o 26. Aí você traça aqui uma linha nele, imagine que você pegou. Peguei aqui. Ele deu essa alta, aonde que ele ficou preso? Até onde ele foi, pessoal? No gatilho. Foi até lá o gatilho, ó. Respeitou. Acho que ele chegou a ganhar um gatilho aqui, porque esse aqui também se tornou um gatilho, né? Um gatilho de baixo, ó. Ele chegou a ganhar, negou, mas ó, respeitou o gatilhão 18 lá, que foi quem jogou esse preço para baixo. Chegou nesse gatilho aqui, bateu para baixo. Aonde que ele foi respeitar de novo, pessoal? Gatilho do 26, que foi quem jogou o preço para cima. Entendeu? Essa é a importância do gatilho. Os gatilhos são realmente quem manda no jogo, né? O preço, o contexto, se é um contexto de alta ou de baixa, quem vai determinar para onde esse preço vai ser jogado, para cima ou para baixo, são os gatilhos, que são os candles de reversão. Então são as peças, praticamente as peças mais importantes do operacional, e vale muito a pena prestar muita atenção neles. Na verdade, para quem acompanha aí o meu dia a dia aí operando na conta real, eu sempre estou marcando esses pontos aí. Podem ver que eu não marco, dificilmente eu marco. Quando eu marco candle normal é para esperando um RTV, alguma coisa do tipo. Mas alvo de entrada e alvo de saída é determinado por gatilho. Fibonacci, você coloca uma Fibonacci, né? A Fibonacci, a gente tenta apoiar ela no 50% dela, não é lá na linha tracejadinha lá dos 50%, mas você pensa, por exemplo, aqui ela coincidiu com o gatilho, mas são dentro da região de Fibonacci
os pontos de parada, né, os pontos de ancoragem para um possível retorno de preço, eles são baseados nos gatilhos. Então, por exemplo, eu tracei essa Fibo, né, essa macro Fibo aqui, esperando uma parada no 50%, mas não é a parada pura e simplesmente nessa linha tracejada dos 50% exata da Fibo, mas sim em algum gatilho importante que esteja nessa região aqui. Se não tivesse nenhum gatilho aqui e a linha do gatilho, por exemplo, fosse aqui o 779, eu estaria esperando que o preço pudesse ir até lá. A Fibo é uma boa referência, sem dúvida nenhuma, mas ela sempre está apoiada em um gatilho. Os demais candles, na verdade, eles são só a movimentação, né, dividido dentro dos tempos, né? Aqui a gente está falando de num time frame de 5 minutos, é o preço indo daqui até lá em cima, até o topo dele, por exemplo, dividido de 5 em 5 minutos, mas o que importa mesmo é o gatilho, que é o cara que impulsionou para cima, e aqui no caso é o cara que impulsionou para baixo, entendeu? É como se os gatilhos fossem o capitão, que é quem ordena e comanda aqui, e os candles de continuidade fossem os soldados, né? O batalhão de infantaria, quem vai na frente lá para morrer. E o capitão tá aqui atrás dando as ordens, né? Então o capitão mandou, a galera foi para baixo. Chegou aqui, esse outro capitão mandou, a galera foi para cima. O capitão mandou, a galera foi para baixo até chegar no outro capitão, e assim vai. Então o preço ele vai ficando engarrafado aí dentro dos gatilhos. Ganhou um gatilho, ganhou, por exemplo, se esse preço aqui ganha esse gatilho aqui né, a máxima desse gatilho, se ele fecha aqui, fecha ganhando, possivelmente o próximo candle vai testar para cima e tentar, né, o objetivo dele vai ser vir buscar para baixo para tentar matar esse gatilho, entendeu? Então os gatilhos são pontos, né, onde o preço veio numa direção, aqui num movimento baixista, foi onde teve uma força muito grande compradora que conseguiu reverter o movimento. Então normalmente quando você tem um gatilho, ele consegue reverter, porque aqui na verdade ele acaba se tornando o ponto de inflexão da curva, então é onde é feito o grande esforço, e aí ele consegue jogar para cima. Consegue jogar para cima até onde? Até o ponto normalmente até o ponto onde teve uma outra grande força no sentido contrário, aqui no caso empurrando para baixo, ele bate lá e volta, e aí ele fica nessa brincadeira aí até chegar o momento que ele consegue vencer, né? Venceu, deixa eu ver se nesse dia que foi hoje, né? Aqui ó, lá na frente ele foi conseguir vencer aquele gatilhão lá, entrou para dentro, não sei se ele chegou a ganhar, ganhou lá no final do dia, mas fica sendo respeitado aí durante praticamente, né, os gatilhos fortes são respeitados. Então é isso, pessoal, só para, não sei, talvez algumas pessoas que assistam aos meus vídeos, eles veem eu falando de gatilho o tempo todo. Agora ficou entendido aí, né? Gatilho é o candle que reverte ou tenta reverter o movimento. Existem também as igrejinhas, que são esses doji aqui praticamente sem cor, né? Igual esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então essas igrejinhas todas são gatilho, né? Ó, igreja, uma igreja aqui, outra igreja aqui. Então esses caras aqui também são gatilhos, porque na verdade chegou nele o preço não tem nenhuma definição concreta, né, de cor que ele tem, então ele é um gatilho. E após ele também o próximo, como ele é um candle que está indefinido se ele é positivo ou negativo, então o próximo candle sempre também é um gatilho. Então é um candle onde você pode ancorar uma Fibo, é um candle que você tem que fazer marcação que ele pode segurar o preço, e é isso. Aí os demais candle eles não são tão fortes assim, e eles normalmente não seguram o preço, tá? Tem uma lógica bem legal, que foi, eu assisto, né, eu praticamente pego peças de operacional aí de todo mundo que trabalha com esse tipo, com essa metodologia aí de trading,
E uma das pessoas que eu vi bastante vídeo aí recentemente, vídeos até antigos, até os mais recentes, é o JB Trade, eu acho que é JB, né? Não sei se é JB Trade, acho que a maioria das pessoas conhece. Ele era aluno do Lucas Nobre também. E ele fez uma macrozinha lá, né, nos cursos dele lá, de marcar, né, esses candles de reversão. E aí eu procurei na internet como programar o Profit e eu consegui fazer isso aí, né? Então são umas marcações, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, esse candle de reversão aqui, ó, né? Esse gatilho de reversão aqui, por exemplo, ele marcaria, né? Então sinalizando uma compra, né? E ó, deu certo pra caramba, ganhou ponto pra cacete. Esse outro candle aqui, a lógica, a regra de coloração marcaria. Esse candle aqui, a regra de coloração não, esse não, porque acho que esse fechou preto, esse não. Então esses dois ele marcaria. Esse aqui eu acho que ele marcaria, depende se ele fechou dentro aqui, né? Se ele fechou dentro ele marcaria. Então é uma regrinha que ajuda vocês a pegar, né? Meio baseado naquele pint do Cassius Andrei, né, que é a violinada no gatilho anterior, o candle de reversão violina o anterior e termina e fecha dentro do anterior, né, ele não pode ganhar. Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele não marcaria porque ele fechou acima. Aí eu vou fazer aqui agora na sequência, eu vou fazer um videozinho sobre isso aí, que também é uma regrinha aí que pode ajudar aí a galera a ter umas boas entradas aí. E nem o legal é que não precisa gastar energia pensando, né? Porque é uma regrinha de coloração e aí cabe ao operador decidir se vale a pena ou não entrar. Mas é isso, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui era justamente falar sobre a definição dos candles. Espero que tenha ficado claro, né? Qualquer coisa dá uma voltada aí para entender o que é gatilho, o que é continuidade, o que é igrejinha, né? E é isso. Só para, acho que a grande maioria das pessoas já conhece isso, mas para quem não conhece agora ficou um pouquinho mais claro. Beleza? Vou me preparar aqui para fazer o próximo vídeo. Valeu, abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.